Querido Pai que estás nos céus, somos muito abençoados de estarmos aqui nesta tarde para abrirmos a Tua Palavra e estudarmos e aprendermos mais das Tuas lindas verdades que o Senhor tem reservado para esses últimos dias. Amém. Neste momento queremos agora pedir a proteção dos Teus anjos, o derramamento do Teu Espírito Santo, para que nada ou nenhum mal, nenhuma coisa possa me atrapalhar esse estudo. Então, e que nossas mentes possam estar claras, limpas, para podermos entender as verdades. Que essas verdades venham para transformar nossas vidas, para refletirmos o caráter que devemos refletir, que é o caráter de Jesus. Pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco. Pedimos essas coisas em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente tem dedicado esses estudos para falarmos sobre as chuvas serôdia. E hoje à tarde eu gostaria de dedicar para mostrar para vocês como que a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, está conectado com as trombetas, com as 7 trombetas. E o que as trombetas significam. Mas primeiro eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E em Review and Herald, 17 de janeiro de 1893, parágrafo 8, o Espírito Santo nos diz que a visão de Ezequiel 37 representa a condição do povo de Deus nos últimos dias. Review and Herald, 17 de janeiro de 1893, parágrafo 8. Vamos começar lendo no verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez fazer em volta deles, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-lhes a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ezequiel 37, tem muita luz nesses versos que lemos aqui.
e dá para fazer várias e várias horas de estudo, mas eu gostaria de reconhecer com vocês e olharmos que vimos que os ossos estão secos, estão mortos, e o que acontece, o que é necessário para que esses ossos revivam? Primeiro, o profeta tem a ordem de profetizar sobre eles, né? E depois que ele profetiza, vem um espírito. Então, nós estamos olhando como falando sobre a chuva serôdia. E esse texto nítido mostra que a razão que nós precisamos da chuva serôdia, porque nós somos um vale de ossos secos, estamos mortos. Então Deus, ele promete que nos últimos dias ele vai derramar seu espírito para que o povo possa pregar a mensagem, dar a mensagem com poder. Mas nós vimos também aqui que o espírito vem através da palavra profética. Então, através do estudo da profecia, da palavra profética, do entendimento das profecias, o espírito vem. Mas a razão que eu li esse texto é que muitas vezes a gente não entendemos essa situação que nós vivemos, que nós somos um vale de ossos secos. E em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela nos diz que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Nós acabamos de ver aqui em Ezequiel 37, nós somos um vale de ossos secos. E nós precisamos de reviver. O modo de revivermos é através de um reavivamento. E ela confirma também, do mesmo modo que Ezequiel 37 fala, em Testemunho para Ministros, página 113, quando nós, como um povo, compreendermos que este livro, que é o Apocalipse, para nós significa ver se há entre nós grande reavivamento. Então o reavivamento só vai vir entre nós que entendemos o livro de Apocalipse. Nós sabemos que o livro de Apocalipse e Daniel são o mesmo livro e devem ser estudados juntos. Mas nessa manhã, nessa tarde, desculpa, nós estamos olhando a relação agora entre a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo e as trombetas. E nós vimos aqui para um reavivamento de grande necessidade que nós precisamos, e só virá quando entendemos o livro de Apocalipse. E um entendimento errado das 7 trombetas nos coloca na posição de não entendermos a chuva serôdia. Então essa é a razão que eu provavelmente, e nós vamos estar lidando de explicarmos como foi as 7 trombetas. Nós já lidamos com esses textos e com a confirmação que os diagramas aqui atrás de mim são direcionados pela mão de Deus, e os diagramas tanto de 1843 como de 1844 nos mostram a quinta e a sexta trombeta, ou o quinto e o sexto ai. Infelizmente hoje na Igreja Adventista não temos mais entendimento correto dessas verdades. O primeiro e o segundo ai. A quinta e a sexta trombeta. Mostram sendo o quê? Eles mostram sendo o quê? Eles entendiam que eles mostram sendo o Islã no primeiro ai e no segundo ai, entre a quinta e a sexta trombeta. Então nós vamos estar olhando que o entendimento errado das trombetas em geral, que temos estudos aí entre o nosso povo que colocamos a trombeta no futuro, isso destrói esse entendimento. Então a razão que vamos dedicar esse estudo é, primeiro, entendermos o que uma trombeta representa. E antes de eu entrar nisso, eu queria que vocês entendessem ou ouvissem que em Apocalipse, do mesmo modo que em Daniel é bem mais simples de entender isso. Nós vemos em Daniel 2, ele tem uma visão de uma estátua. Aí em Daniel 7, ele tem a visão dos animais. E Daniel 8, a continuação, mas é uma visão. E em Daniel 11, então eu quero dizer que em Daniel você vê uma visão e ela repetida
Daniel 7, 8 e 11. Só que cada vez que ela é repetida, ela dá mais informação. Ela repete e abre mais o entendimento para o mesmo período histórico. Daniel 2, a gente vê de rei Nabucodonosor até o fim do mundo. Daniel 4 vai lidando com a mesma história. Daniel 7 lida com a mesma história, mas dá mais informação e assim vai. Então esse é como eu poderia dizer? É o... Repetição e ampliação. Repetição e ampliação que vemos no livro de Daniel. E se o livro de Daniel deve ser estudado com o livro de Apocalipse, e os dois são os mesmos, nós devemos ver a mesma coisa em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos a mesma coisa, mas só que ela é dividida no ciclo dos 7. Nós temos as 7 igrejas. Depois temos os 7 selos. E as 7 trombetas. Esses Trombetas. Trumpets. Com B. B. é a mesma história, ela simplesmente repete e aumenta. O que nós vemos nas 7 igrejas, ou as 7 cartas, é como o povo de Deus se interage com o mundo. As 7 igrejas mostram o evento de o povo de Deus se interagindo com o mundo. Né? As 7 cartas é sobre mais o povo de Deus. Os 7 selos é a mesma história, mas é visando. Os 7 selos mostram o povo de Deus interagindo. Não, desculpa. As 7 cartas mostram os eventos do povo de Deus, que acontece dentro da igreja. As 7 cartas, ou as 7 igrejas, são os eventos que acontecem dentro do povo de Deus. Os 7 selos é como o povo de Deus se interage com o mundo. A gente vê a destruição do mundo, a igreja católica, e aí como o povo de Deus se interage com Perseguição, né? Perseguição. Então interagindo com o mundo. E eu vou precisar de um apagador. E as 7 trombetas mostram os eventos no mundo, como eles afetam o povo de Deus. Então, nas 7 trombetas nós temos eventos no mundo interagindo com o povo de Deus. Então é o mesmo processo em Daniel, como repete e aumenta, repete e aumenta. Então, nós vamos olhar o que trombetas representam, e agora vamos olhar como a trombeta está ligada com a chuva serôdia. Então, se vocês abrirem sua Bíblia comigo em Atos 3:19, Atos 3:19 nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie a ele Jesus Cristo, que já entre vos tem pregado.
grande conflito, página 611, nos diz que o refrigério, os tempos de refrigério, é a chuva serôdia. Em Isaías 28, então os tempos de refrigério, que ele estava tanto esperando, é o derramamento do Espírito Santo. E os discípulos receberam no dia do Pentecoste. E ele é identificado aqui como tempo de refrigério. Em Isaías 28, no verso 9, nos diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Aos desmamados do leite e ao arrancado dos seios. E ao arrancado dos seios? Uma pergunta. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, o refrigério está ligado com o descanso. E Isaías 28 é um estudo à parte, só para a gente dedicarmos e olharmos, mas eu gostaria que vocês notassem que o refrigério está ligado com o descanso. E a outra coisa que eu queria que vocês notassem é que eles não quiseram ouvir. Que nós vamos ver também que a mensagem da chuva serôdia, ela vem em mensagem, eu acabei de falar. O derramamento do Espírito Santo, ela vem em mensagem e depois em poder. Não estamos olhando essas coisas com mais detalhe, mas Jeremias 6,16. Abre suas Bíblias comigo em Jeremias 6,16. Jeremias 6,16 nos diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Nós vimos aqui que o voltar para o caminho, as veredas antigas, é o descanso, que em Isaías 28 nos diz que é ligado com refrigério, que nós sabemos que é a chuva serôdia. Mas eu quero que vocês notem no verso 17 que diz: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Então nós vimos aqui que a trombeta está ligada com o descanso, ou a chuva serôdia. E a história mais nítida que a gente pode ver, e se alguém tiver ainda com dúvida isso, é em Josué 6. Destruição de Jericó, sem dúvida. Se vocês abrem comigo Josué, capítulo 6. Nos diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tendo dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. E a 7 sacerdotes levantarão 7 buzinas, ou 7 trombetas de chifres de carneiro, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo-vos o seu sonido, todo o povo gritará com grande brando, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, o que faz o muro cair? O som da buzina. O som da buzina. E tem mais uma coisa também. Grito. O grito. Então nós vimos que o que fez os muros caírem foi tocar o som da buzina e eles deram um grito. E nós sabemos que nos últimos dias nós estamos esperando sobre o clamor da meia-noite.
onde vai haver um grito, a mensagem vai ser falada com poder. E isso vem com a sétima trombeta, ou as 7 trombetas. Nós vamos olhar aqui. As trombetas estão ligadas com a mensagem do Espírito, ou o derramamento do Espírito Santo, ou o alto clamor. Então vamos olhar então o que... Porque para entendermos as 7 trombetas e vermos a ligação com o derramamento do Espírito Santo, nós teremos que entender o que trombeta representa na Bíblia. Então eu vou olhar algumas passagens com vocês. Nós vamos escrever aqui no quadro. E no final nós vamos ter um entendimento mais claro. Porque se colocamos as trombetas no futuro, a palavra de Deus nos dá uma referência do que você tem que ver quando você vê as trombetas. Então, se você coloca a trombeta no futuro, você tem que ver certas características. E quando você vê pessoas ensinando as trombetas no futuro, eles não aplicam essas características que as trombetas têm. Eles simplesmente pegam elas, aplicam junto com as 7 pragas, baseando em um texto do Ellen White, que provavelmente vamos lidar mais tarde. E essa é a base. Mas nós primeiro devemos provar na palavra de Deus o que isso significa. Então eu gostaria que primeiro olhássemos em Jeremias 4. Estamos olhando o que trombetas significam na palavra de Deus. Nós já estamos logo em mão aqui dizendo que as trombetas estão conectadas com o derramamento do Espírito Santo, mas será que realmente isso é verdade? Então vamos deixar a palavra de Deus responder. Jeremias 4. Vamos olhar no verso 18. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade amargosa. Opa, peraí. Isso, verdade. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade amargosa e que te chega até o coração. 19. Entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar. Porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido de guerra. Então, o que trombeta significa aqui nessa passagem? Guerra, não é? Uma das características da trombeta... O alarme de guerra. Alarme de guerra. Alarme de guerra. Verso 20 nos diz: destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Então, vemos que trombeta está conectado com alarido de guerra, o alarme de guerra. Ezequiel 33. Vou ler algumas passagens aqui sobre alarme de guerra. Ezequiel 33. Verso 1. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem por seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta
e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerirei da mão do atalaia. Nós vimos que trombeta aqui, novamente, conectado com alarme de guerra, né? Amós 2. Então, trombeta significa alarme de guerra. Quando vemos trombeta, está nos avisando que o inimigo está vindo para nos atacar, ou está havendo uma guerra. Amós 2. Verso 1. Verso 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até o tomar do cal. Por isso, porei fogo a Moabe e consumirei os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de trombeta. Então, o que aconteceu aqui com Moabe? Foi consumido, né? Ou pode dizer uma destruição. Então, trombeta está conectada também com destruição. Destruição. Nós já lemos Josué 6, de 1 a 5. E nós vimos que cada um tinha 7 trombetas. E eles tinham eles rodaram a cidade por 6 dias, e no 7º dia todos tocaram a trombeta, e com um grito os muros caíram. Então, na queda de Jericó, nós vimos que trombeta representa a queda de um império também, porque eles andaram 6 dias e quando houve o toque da trombeta as paredes caíram. Então, trombeta também representa a queda de um império. Quando vemos trombeta na Bíblia, está também nos mostrando a queda de um império. Levíticos 23. Levíticos 23. Há várias características de trombeta, mas é bom a gente entender todas. Quando nós virmos agora as 7 trombetas e o papel que ela toma na história, nós vamos entender mais claramente o papel das trombetas na história, porque nós tivemos uma visão do que elas significam na palavra de Deus. Então é bom a gente ter um entendimento de toda a escritura, o que diz sobre trombeta. Isso aqui são alguns versos só. Existe muito mais. Se vocês fizeram uma busca sobre trombetas, vocês vão achar muitos versos, mas eu peguei alguns mais claros, mais nítidos, que possamos entender. Levíticos 23, verso 24. Fala os filhos de Israel, dizendo: nos mês sétimo, ao 1º mês, tereis descanso memorial com sonido de trombeta santa, santa convocação. Nenhum trabalho servis fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor. Então, o que a gente vê ligado com a trombeta, o sonido da trombeta? Uma santa convocação. Santa convocação.
Santa Convocação. Vamos ligado com a trombeta. Joel 2:5, 2:15. Testemunho de 2 ou 3, uma coisa se estabelece. Joel 2:15. Joel 2:15. Depois de Oséias, antes de Amós, depois de Daniel. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Então, isso é uma santa convocação ou uma assembleia solene. Dois S. It's a scripture song. Santa Convocação, Assembleia Solene. Levíticos 25. Mais uma característica de trombeta. Verso 9. Então no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. Apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis, e nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu santo será por vós, e a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então nós vemos aqui que no ano jubileu, no 50º ano, eles deveriam tocar as trombetas, e ali os escravos seriam libertados. Eles todos tornariam cada um para a sua possessão. Então, no Levíticos 25, nós vemos que as trombetas estão ligadas com libertação. Porque no ano jubileu era... Se um judeu ele tinha um escravo, ele tinha que libertar o escravo no ano 50º. Claro, difícil. Libertação. Uma outra característica de trombeta. Números 10. Eu creio que esse é o último texto. No verso 1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faz-te duas trombetas de prata, e de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta e na tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, as cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo-as tocarem, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente.
Mas quando a segunda vez retindo as tocares, então partirão os reais que estão acampados do lado do sul, retindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vos serão por estatuto perpétuo estatuto perpétuos nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vossos, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e de nossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui tem bem nítido e claro que as trombetas representam vários significados, mas dois que nós vimos aqui bem nítidos eles deveriam se congregar, né? Era uma congregação, e também um alarme. Nós já vimos isso em outras passagens, mas é uma congregação e alarme. Congregação e alarme. Gostaria de ler para vocês um texto por William Miller, que se encontra em William Miller's Works, no volume 2, páginas 115 e 116. Ele nos diz o seguinte: na escritura profética, o soar de trombetas é sempre usado para indicar a queda de algum império, nação ou lugar, ou alguma terrível batalha, no qual poderá decidir o destino do império, nação ou lugar. As últimas 3 trombetas iria exigir nossa atenção em seu decorrer, os 4 primeiros tendo sua realização sobre Roma pagã, as 3 últimas sobre Roma papal. Essas 3 trombetas e 3 ais são uma descrição dos julgamentos de Deus, dos julgamentos que Deus enviou e vai enviar para esta besta papal, a abominação de toda a terra. Então, William Miller, que nos diz que, e nós já vimos dentro da Bíblia, que a trombeta significa a queda de uma nação, e especificamente as 7 trombetas de Apocalipse significa como Roma pagã e Roma papal seria destruído. Agora, não somente isso, nós vimos as 7 trombetas em Apocalipse, mas também vimos que durante as 7 trombetas nós teremos que ver porque nós vemos isso claro nas trombetas: um alarme de guerra, destruição, queda de um império. Nós vemos isso nas 7 trombetas porque só foram destruição sobre destruição sobre Roma pagã, e depois sobre Roma papal. Mas uma coisa que nós não, a maioria das vezes não passamos de lado e não vemos, é que há também uma santa convocação, libertação e uma congregação e um alarme para o povo de Deus. Se vocês abrissem comigo suas Bíblias em Apocalipse, e se nós olharmos aí Apocalipse 9, onde fala sobre a 5ª e a 6ª trombeta, no verso 4, nos diz: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à
verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, na quinta trombeta, nós vemos que há um selamento. O selo que aqui diz que eles não deveriam tocar sobre o povo que tinha o selo de Deus. Nós vamos ver isso na sexta trombeta e na sétima trombeta, que há um selamento. Mas eu gostaria de deixar isso para o nosso próximo estudo. E nós vamos olhar como que na sexta trombeta houve um selamento, na sétima trombeta houve um selamento. E vou estar provendo um PDF, um arquivo que tem da primeira à sexta trombeta, os eventos históricos bem simples, e assim nós podemos olhar, não ter questionamento nem dúvida, porque as trombetas é doutrina, o que eu posso dizer, é base do fundamento da nossa igreja. É um fundamento nosso que foi esquecido, mas é uma coisa que nós devemos saber claramente. Então não temos que duvidar. A palavra de Deus nos mostra claramente o que significa alarme de guerra, congregação, alarido, santa convocação. E nós vamos olhar agora na história esses eventos que aconteceram na história, porque as trombetas são eventos que acontecem no mundo que estão interligados com o povo de Deus. Nós vamos estar olhando no meu próximo estudo como a sexta, especificamente, e a sétima trombeta, ou o segundo e o terceiro ai, há um selamento. Vamos fechar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer mais uma vez por Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui nesse dia, abrirmos a Tua Palavra e procurarmos entender as verdades que o Senhor tem deixado para nós. Que possamos não somente aceitarmos aqui essas coisas ditas, mas que possamos ir para nossas casas e provarmos para ver se são verdade. Que o Seu Espírito Santo possa estar com cada um de nós, reforçando essas mensagens que possam trazer uma mudança e uma transformação em nossas vidas. Pedimos essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém.